Olá, tudo bem? Eu sou a professora Núbia Lima. É um prazer enorme estar aqui novamente para a gente estudar mais um conteúdo aí do seu edital do INSS. Hoje, especificamente, nós vamos falar de um conteúdo muito gostoso de se aprender, que é a respeito da dimensão técnico-operativa do serviço social. É o item 1.2 do edital, da parte específica para analista. E hoje nós vamos falar a respeito de planejamento, plano, programa e projetos. Vai ser muito legal. Vem comigo, vamos entender melhor como é que a gente vai fazer o estudo. Vamos lá, eu dividi em duas etapas esse item do edital, lá no conteúdo programático, né? Ele é o item 1.2, como eu falei para vocês. Especificamente, nós vamos estudar agora o item 1.2.1, que diz respeito à proposta de intervenção na área social. Como eu disse, planejamento, planos, programas, projetos e atividades de trabalho. Então, é o conteúdo da dimensão técnico-operativa do serviço social. Depois, na sequência, nós vamos estudar esse item, depois, esse aqui, e por aí vai. A segunda etapa desse item do edital, nós veremos outros conteúdos que vão falar a respeito da história da Previdência Social, vai falar a respeito dos instrumentos técnicos em serviço social. Então, a gente tem uma jornada boa aí pela frente, mas vou voltar ao slide especificamente hoje. Nós vamos falar a respeito desse conteúdo. Continua comigo, vamos lá. Veja bem, então, o item 1.2 diz respeito à dimensão técnico-operativa em serviço social. Nós vamos falar a respeito da proposta de intervenção na área social no âmbito do planejamento, plano, programas, projetos e atividades de trabalho. Continuando, o que é planejar? Veja bem, planejar é uma ferramenta para pensar e agir dentro de uma sistemática analítica própria, estudando situações, prevendo limites e possibilidades, propondo-se objetivos e definindo-se estratégias. Vem para mim. Então, vamos fazer aí esse passeio para a gente começar a aquecer antes de falar especificamente dos conceitos de planejamento. Então, veja bem, planejar é o ato de pensar. Isso é inerente ao ser humano. Todos nós exercemos essa atividade de pensar, né? Pensar e planejar. Planejar como vai ser o nosso dia, planejar como você vai estudar aí para o concurso. Se você ainda não fez seu plano de estudo, então faça um bom planejamento, porque isso vai ajudar bastante você a alcançar seu objetivo. Então, o ato de planejar, de parar para pensar e se projetar no futuro, já é uma atividade que nós fazemos corriqueiramente no nosso dia a dia. E o tipo de pensar, de planejar que nós vamos falar hoje, que vai cair lá no seu edital, é esse planejamento no âmbito profissional. Seja ele no âmbito organizacional ou empresarial, ele vai seguir as mesmas regras, mas a aplicabilidade dele é que vai mudar. Então, planejar é o ato de pensar, é o ato de agir e se projetar para o futuro, para o alcance de um determinado objetivo, certo? Vamos continuar. Então, planejar é pensar. Então, a gente parte de um princípio de que a gente vai se preparar, vai acompanhar, vai revisar o que foi planejado e volta a planejar novamente. Então, é cíclico o movimento de planejar. Então, é um processo racional e dinâmico, inerente à própria natureza humana, é uma atividade intelectual que traz aí reflexões em relação ao futuro, pode ser tanto individual quanto coletivo, e vem aí com a nossa capacidade de tomar decisões e também de fazer escolhas quanto ao futuro. Vem para mim? Então, veja bem, o ato de planejar, do exercício de se planejar algo, quer dizer que eu tenho uma determinada preocupação de alcançar um objetivo futuro. Óbvio, ninguém vai planejar para o passado, porque já não adianta mais. Mas para o futuro, esse exercício de pensar e de se planejar quer dizer que nós vamos refletir, vamos tomar determinadas decisões, vamos acompanhar ou monitorar, vamos voltar a uma reflexão e depois a gente volta a planejar novamente. É um movimento cíclico e a gente pode chamar esse movimento também de movimento dialético para a gente se aproximar aí da principal teoria do serviço social. Vamos continuar então? Então, o que é o planejamento? O planejamento é basicamente um processo de racionalidade, de tomar decisões em relação ao futuro.
Pode-se dizer que o planejamento é uma forma de organizar ideias com relação a um certo tema e estabelecer objetivos e metas com o propósito de se atingir um determinado resultado. Desde que o mundo é mundo, o ser humano utiliza, mesmo que intuitivamente, alguma forma de planejamento para sobreviver e mais, para antecipar-se a eventos, tomando decisões que lhe pareçam as mais acertadas. Vem para mim, o planejamento não quer dizer uma adivinhação do futuro. O planejamento traz esse exercício de pensar e de se projetar, de se antecipar a determinadas variáveis que podem impedir o alcance do objetivo que se pretende alcançar, e a partir daí a tomada de decisões ela é baseada em reflexões para que se alcance o sucesso. Então, o planejamento torna-se extremamente importante no âmbito do serviço social, no âmbito da área social, assim como de outras ciências e de outras profissões. Porque quando a gente planeja, o objetivo não é engavetar aquilo que foi planejado, que teve como resultado um plano, mas sim executar para se propor alguma mudança no futuro. E a partir daí, esse exercício vai nos permitir de alguma forma que as nossas decisões sejam mais acertadas ou que se aproximem o máximo possível de uma realidade que é futura. Vamos continuar. Por que o planejamento é um instrumento importante para o trabalho da assistente social? Dele depende o sucesso de várias ações coordenadas pelos assistentes sociais. Esse método vai imprimir uma prática profissional mais confiável no âmbito das ações que são propostas pelo profissional. É também indispensável na transformação da realidade social que se pretende intervir. Então, vem para mim. A utilização do planejamento no âmbito do serviço social traz para o próprio profissional, para o próprio departamento de serviço social, uma confiabilidade maior. Por quê? Logo já indica que esse profissional não age somente imediatamente naquelas emergências cotidianas e profissionais. Já aponta que esse profissional tem um objetivo de realmente refletir acerca do que ele faz, acerca do que será feito e dos objetivos que ele quer alcançar. Então, você que é um profissional do serviço social, que utiliza o planejamento aí na organização, na instituição onde você trabalha, você sabe o quão isso faz diferença para o futuro das suas ações. Porque é a partir desse planejamento que serão traçadas novas estratégias de trabalho para a proporção, e a proposição de mudanças na realidade social, que é o nosso objetivo principal enquanto assistente social. Vamos continuar então. A intervenção do assistente social junto ao planejamento. Veja bem, planejar a ação profissional garante a possibilidade de um pensar contínuo sobre eficiência, efetividade e eficácia do trabalho desenvolvido. Formalizar a articulação intrínseca entre as dimensões do fazer profissional, ou seja, as dimensões ético-políticas, teórico-metodológicas e técnico-operativas, para articular de forma favorável a relação instituição-desempenho profissional. É preciso conhecer a dinâmica societária, os atores em confronto, suas intenções e seus projetos protagonistas e emergentes. Veja bem, lógico que no âmbito do planejamento é importante que o profissional se utilize de outras ferramentas, de outras técnicas, que ele mantenha ali na sua caixa de ferramenta profissional. Então, para se planejar, é preciso se fazer uma boa leitura situacional, uma boa leitura de análise de conjuntura. A leitura situacional é acerca do âmbito interno da instituição, e a leitura política, essa leitura mais ampliada da instituição para a cidade, para o objetivo que ela quer alcançar, depois para a situação do país, para a situação mundial. Então, você tem um panorama ampliado, do seu olhar diante da intervenção que você pretende fazer. Então, veja bem, o próprio planejamento envolve as dimensões principais do serviço social, segundo a teórica Yamamoto. Ela diz que o serviço social tem 3 dimensões que elas são inseparáveis. Primeira dimensão, teórico-metodológica. Segunda dimensão, a técnica
operativa, que é muito daquilo que nós vamos conversar nesse item que colocaram no edital. E a outra dimensão inseparável é a ético-política. Então, no âmbito do planejamento, quando a gente vai estudar, fazer uma análise situacional, fazer análise da correlação de força, das relações de poder, aí a gente entra com outro teórico, que é Foucault, que fala muito bem disso, a gente vai conseguir se aproximar o máximo possível da realidade que nós temos, olhar para essa realidade de uma maneira crítica, reflexiva e, a partir dali, começar a tomada de decisões. Então, o planejamento tem essa característica de consolidar, de trazer aí uma concretude da realidade que se pretende intervir. Vamos continuar. Vamos trabalhar aqui os conceitos. Então, o ato de planejar, definir ideias, desejos e compromissos envolvendo pessoas que tomam decisões e técnicas, políticas, decisões técnicas, políticas e administrativas, de forma coerente com as conquistas e dificuldades do processo de construção de uma política pública. Ele é um processo permanente, metódico, de abordagem racional. Supõe uma sequência de atos decisórios ordenados em fases definidas e baseada em conhecimentos científicos e técnicos. Então, vamos lá, vem para mim. Então, o planejamento tem uma série de regras, uma série de conceitos e uma sistematização própria para a sua execução. Aí você deve estar pensando, mas não é muito tecnicista? Eu pego ali todas aquelas regras sistematizadas, faço a aplicação, sigo um passo a passo, uma receita pronta e dali eu vou conseguir realmente alcançar o objetivo de uma determinada transformação na realidade social? Veja bem, qualquer técnica, ela não passa de uma mera técnica desde que alguém coloque nessa técnica o que está por trás das suas intenções. O que significa isso? Que a corrente ideológica, política e ética desse profissional que vai aplicar uma técnica é que vai fazer com que essa técnica tenha um diferencial. E é por essa razão que quando nós trabalhamos no âmbito do planejamento, e ele tem caído e tem sido muito cobrado em concursos exatamente pela fragilidade profissional. Então, vamos lá, vamos ser francos, é uma deficiência da maioria dos profissionais de serviço social que não se apropriaram das técnicas de planejamento e tampouco utilizam desse instrumento importantíssimo no seu dia a dia de trabalho, no seu planejamento semestral, no seu planejamento anual. Então, o que ocorre é que, em razão dessa fragilidade, pode observar, se você tem aí um tempo já participando de concursos públicos, resolvendo as provas, você tem observado que cada vez mais tem sido cobrada a questão do planejamento. Exatamente porque a gente sabe da nossa deficiência e, obviamente, que as bancas aí, as equipes dos concursos, sabem o quanto é importante que um profissional ingresse no serviço público sabendo utilizar dessa ferramenta e conhecendo a potencialidade que ela tem para se aplicar no âmbito das políticas públicas ou das políticas sociais, certo? Então, vamos continuar. Outro conceito, vamos lá, o planejamento, ele é, então, um processo de ações coordenadas de racionalização dos meios materiais, veja bem, dos recursos humanos, que permite prever necessidades a serem atendidas, com vistas à transformação de uma dada realidade. Vem para mim? Então, olha só, no âmbito do planejamento não dá para o profissional olhar somente nas suas competências, habilidades e possibilidades do próprio setor. Ele vai precisar expandir, vai precisar falar de recurso de orçamento, porque não existe aí a execução de programas e projetos sociais ou ações sociais sem que se tenha um recurso para isso. Então, é preciso olhar para dentro do próprio setor, mas olhar também externamente, porque vai ter que avaliar necessidade de recursos materiais, necessidade de recurso financeiro, caso seja necessário, necessidade de recursos humanos. Então, tudo isso o planejamento traz à tona para que possa ser verificado a viabilidade ou não viabilidade de determinada política pública ou um programa ou projeto no âmbito das políticas nas quais nós atuamos aí e já temos um domínio há um certo tempo no âmbito da execução das políticas sociais. Temos também
bastante conhecimento no âmbito da gestão e ainda, infelizmente, estamos pecando no âmbito do planejamento estratégico. Então, a gente precisa estudar um pouquinho mais. Vocês vão aprender um pouquinho aqui para a sua prova, mas eu sugiro que, se você não tem propriedade do assunto, que você busque conhecimento acerca do planejamento estratégico no âmbito da administração pública, né, ou no âmbito das instituições privadas. Então, o planejamento é isso, é esse olhar diferenciado que vai levar em consideração uma série de fatores importantes para o próprio trabalho, para o alcance dos objetivos do trabalho. Então, vamos lá. É uma sistematização e organização das ações necessárias para o alcance de objetivos e metas em prazos que são determinados e em etapas que são definidas. Permite a tomada de decisões mais adequadas, então as decisões se aproximam o máximo possível daquilo que se necessita. É um processo racional que realmente vai exigir um pensamento, né, muito mais constante, compatíveis com o contexto que será mudado. E requer conhecimento e avaliação dessa realidade. É projetar o futuro, pensando em qual o melhor caminho para se chegar lá. Muito bem, vamos continuar aqui. Então, o planejamento ele é um processo dinâmico e contínuo. Ele tem esse movimento cíclico de decisão, ação, retomada de reflexão e volta novamente à reflexão. Então, ele faz esse movimento constante. Vem para mim. Então, você deve estar aí, nossa, então não acaba nunca essa história de planejamento? Não. Quem trabalha com planejamento tem aí os prazos e sabe quando vai precisar sentar novamente e redesenhar um novo planejamento. Por quê? Já tem ali sistematizado a forma de trabalho, o momento de se monitorar, de se avaliar, de se sentar para pensar novamente, para poder, a partir daí, chegar a uma nova tomada de decisões. Vamos continuar, vamos entender esse processo. As fases metodológicas que são bastante cobradas aí, têm sido cobradas nas provas de concurso, vocês perceberão isso quando a gente estiver resolvendo as questões. Fases metodológicas são aquele movimento cíclico que eu falei para vocês. A primeira fase é de reflexão. Que momento é esse? Análise e estudo das alternativas, a superação de conceitos e técnicas de diversas disciplinas relacionadas com a explicação e quantificação de fatos sociais. Vem para mim. Então, nesse momento, o primeiro passo, que é a reflexão, é um momento racional. É um momento que você vai coletar dados, que você vai trazer informações, que você vai se apropriar dessa realidade e que você vai pensar acerca dela, antes da tomada de qualquer decisão. E é a partir dessa reflexão que vai permitir que você passe para a próxima etapa, ou fase metodológica, que é a fase da ação. Então vem comigo, vamos entender que fase é essa. A fase da decisão, né? Eu tenho aí um processo em que eu vou ter que, depois de refletir, decidir, ou seja, escolher alternativas, determinação dos meios e definição de prazos. Então, vamos lá. Eu vou primeiro conhecer essa realidade, refletir acerca dela e, a partir daí, é necessário que eu tome determinadas decisões porque tem uma proposta de mexer no futuro. Então, eu vou movimentar o presente com vistas a modificar o futuro. Então, reflexão é a primeira fase, depois eu passo para a tomada de decisões, eu vou ter que definir objetivos, eu vou ter que definir metas para que eu possa alcançar essa mudança pretendida. Vamos continuar. Depois da decisão, eu vou partir para a fase da ação, que é o momento da execução das decisões, né? Então, veja bem, aqui eu fiz uma análise e estudo. Na decisão, né, eu fiz a escolha de alternativas e na execução, né, a parte da ação, eu executei as decisões. Então, veja bem, eles estão intimamente relacionados. Então, o próximo, que é a retomada de decisão. Por quê? A partir do momento que eu executo, eu preciso vir novamente para essa realidade e voltar a tomar determinadas decisões. É o momento crítico dos processos feitos da ação planejada. Então, vamos lá.
Primeira fase, reflexão, que é o momento que eu vou conhecer a realidade, vou me aproximar dela. A segunda fase é a fase da tomada de decisões, definição de objetivos, definição de metas. Depois eu passo para a execução das ações que foram planejadas e, por fim, eu vou retomar as decisões e volto para o processo de reflexão. Então, esse é o movimento cíclico das fases metodológicas de um planejamento, qualquer que seja esse o modelo, ele tem esse movimento cíclico de retomar para um novo planejamento. Então, vamos continuar. Diferenças que são muito importantes que você deve ter cuidado na hora da sua prova. Planejar não é simplesmente fabricar planos. É pensar antes de agir, durante a ação e depois da ação. Planejamento é um processo, preste bem atenção nisso, de tomada de decisões. O plano é o registro dessas decisões que foram tomadas. Então, vem para mim. Veja bem, a fase do planejamento tem esse processo de reflexão, decisão, ação e retomada de decisão. Quando você faz uma análise e precisa tomar novas decisões, aí você retoma para reflexão novamente. Então, esse processo de decisões que são tomadas, depois você passa por esse exercício do planejamento, precisa ter um resultado. E qual é o resultado do planejamento? Algo concreto, escrito, fundamentado. Eu não posso ficar planejando e deixar isso no mundo das ideias, solto, sem escrever, sem concretizar. Só falando para o meu chefe, olha chefe, eu estou aqui planejando e esse planejamento não acaba nunca, não se consolida nunca, né? Não se concretiza na forma de um documento. Então, depois que você faz um processo, passa por um processo de planejamento, você tem que tomar decisões e essas decisões vão para um documento que se chama plano. Então, planejamento é um processo longo, né? Que envolve várias fases. Mas a consolidação do planejamento se inicia por meio do plano. É onde estarão escritas e muito bem fundamentadas todas as decisões tomadas porque anteriormente se fez um planejamento. Vamos continuar. Ação é o ato de intervir na realidade, que pode ser planejado ou não. Vem para mim. No âmbito do planejamento, as ações precisam ser planejadas. Lógico que a gente pode tomar ações que não são planejadas, mas no âmbito do planejamento, elas precisam ser planejadas. Vamos voltar. Há, portanto, uma diferença entre planejamento. Então, planejamento é processo. Processo de quê? De tomada de decisões. Plano. Plano é o registro das decisões. E ação é o ato de intervir na realidade, de mexer naquela realidade. Então, planejamento é processo, processo de tomada de decisões, enquanto plano é um registro e as ações se referem à execução daquilo que se pensou na própria realidade. Ok? Vem para mim. Ficou claro para você? Planejamento, processo. Um processo contínuo, sistematizado, que passa pela reflexão, decisão, ação e tomada e retomada de decisões. Depois ele volta. Isso é um processo. Plano é a consolidação, é o registro das decisões que foram tomadas a partir do planejamento. E as ações é o momento, né, em que serão executadas, que será executado aquilo que foi pensado no plano. Então, é a parte operacional do planejamento, é a ação. Plano é o registro das decisões. E a ação é o momento de execução daquilo que foi planejado. Certo? Vamos continuar. Os 3 tipos de níveis de planejamento, que também costuma ser cobrado em prova. Nós temos aí um planejamento estratégico, primeiro nível,
que é conceituado como um processo no âmbito gerencial, que possibilita estabelecer um rumo a ser seguido com vistas a obter um nível de otimização. Depois, nós temos no segundo nível, nível tático, né, que é o planejamento tático. Diz respeito, né, e tem por objetivo otimizar determinada área de resultado. Então, aqui eu estou no âmbito gerencial, no âmbito da gestão, e aqui eu já estou no âmbito operacional. Aqui eu tenho a gestão maior de direção ou presidência. Aqui eu estou no âmbito gerencial. Dependendo do organograma da instituição, entra um pouquinho do operacional. E nós temos o planejamento especificamente operacional, que pode ser considerado como a formalização, principalmente através de documentos que são escritos, das metodologias, do desenvolvimento e da implantação estabelecida. Então, veja bem, planejamento estratégico. Pense comigo, eu vou mostrar já para vocês, mas vamos só fazer o exercício. Pense numa figura de uma pirâmide. O planejamento estratégico, ele está no topo da pirâmide. Já escutou falar aí na sua organização acerca da equipe estratégica, né? Não, é o pessoal do planejamento estratégico, tem que conversar com a equipe estratégica, porque a equipe de planejamento estratégico, ela está intimamente relacionada ao maior nível de gestão hierárquico, seja num equipamento público ou num equipamento privado, né? Numa instituição privada. Você deve estar aí pensando, mas essa história de planejamento nunca vi dar certo no governo, na administração pública. Lê do engano. Já mudou essa perspectiva, já se tem um outro entendimento, né? Teve sim a fase de que se pensou que no governo, na área da administração pública, não seria possível trabalhar planejamento, porque isso seria uma técnica das empresas. Mas verificou-se, se desenvolveu novas técnicas e percebeu-se, sobretudo, quanto é importante se planejar as ações no âmbito público, porque o serviço público ele precisa ser pensado, gestado e executado para o bem da sociedade. E não pode ser feito sem que haja essa reflexão, sem que haja essa análise acerca da realidade que se tem e da realidade que se pretende alcançar. Então, tem ali no topo, né? Vamos pensar agora numa estrutura, na própria estrutura que acompanha o INSS. Nós temos no topo aí um ministério que está à frente dessa autarquia, que é o Ministério da Previdência Social e Trabalho, né? Nós temos esse ministério, no topo nós temos ali a equipe principal de gestão, ministros, assessores, né? Vem ali os secretários, sobretudo, né, no âmbito do INSS, atua diretamente, muito próximo da Secretaria Nacional de Assistência Social por conta do benefício de prestação continuada. Então, tem uma secretaria executiva, né, que vai tratar disso. Então, o planejamento estratégico está em cima. No meio, você tem as áreas, né, que vão se subdividir, que tem ali a parte gerencial, né, e a parte operacional. Agora, quando fala de um momento operacional no planejamento, está falando ou da base da pirâmide, onde tem um maior número de profissionais que vão trabalhar na execução. Vamos pegar, por exemplo, a política de saúde, o INSS, a política de assistência social. Você tem uma base que lida diretamente com o demandante daquela política. E aí, essa base é a parte operacional. Mas nós temos uma outra parte operacional que diz respeito aos documentos, né? Os programas que serão escritos, os projetos, os serviços, as ações, os orçamentos. Então, tem essa parte documental que está dentro ali da parte operacional. Vamos visualizar melhor isso aí numa estrutura, tá bom? Olha só esse esquema. Nível institucional, nível intermediário e nível operacional. Isso dentro de um organograma de uma instituição. Então, nós temos aqui o planejamento estratégico no topo. O nível intermediário, que é o planejamento tático. E o nível operacional, que é o planejamento operacional na construção aí desses documentos e na execução das ações. Então, vem para mim,
vocês viram aí de uma outra forma ilustrativa como é essa organização em níveis do próprio planejamento. Então, o primeiro deles, planejamento estratégico, é o topo da pirâmide, né? Planejamento tático, que é o meio da pirâmide, equipes gerenciais, e o planejamento operacional, que é a base da pirâmide, que vai dar maior sustentação, sobretudo na execução das ações. Agora vai beber sua água, eu vou descansar aqui um pouquinho, vou só tomar minha água e já estou voltando com vocês. Muito bem, vamos voltar então. Nós vamos falar agora dos principais objetivos do planejamento. Vamos só recordar um pouquinho. Nós falamos que o pensar, né? Pensar é uma atividade inerente, né, ao ser humano, e a gente faz esse exercício de pensar para poder se organizar e de alguma forma planejar, né, o futuro. Algo que a gente queira fazer. Agora, o planejamento, ele é um processo aprofundado, racional, com um objetivo específico. Ele visa uma mudança numa determinada realidade social, esse planejamento profissional que nós estamos falando. Ele é um processo cíclico que exige reflexão, decisão, ação e tomada, né, retomada de decisão. E ele pode acontecer em 3 níveis. No nível estratégico, no nível tático e lá embaixo na pirâmide o nível operacional, que é aquele momento do registro das informações, das tomadas de decisões, dos caminhos que serão seguidos para a execução ali do que foi planejado. E agora a gente vai falar dos principais objetivos do planejamento. E falamos também porque o planejamento é importante para a assistência social, em razão da própria credibilidade que ele traz e confiabilidade no trabalho, porque um profissional que para pensar acerca do que ele quer, de onde ele quer chegar, como ele vai chegar, os caminhos que ele vai percorrer, ele vai trazer uma perspectiva de comprometimento muito maior do que ficar simplesmente apagando fogo o dia inteiro sem olhar para essa realidade com um pouco mais de calma. Então, vamos continuar. Os principais objetivos do planejamento. Primeiro, disseminar um amplo conhecimento entre o corpo gerencial dos problemas, dos desafios e de oportunidades comuns à organização. Então, vem para mim. Você fez um excelente planejamento, conseguiu perceber o que às vezes outras equipes da instituição não percebeu. E o que vai acontecer? O planejamento ele vai trazer apontamentos que vão elucidar, que vão trazer informações que serão compartilhadas no âmbito do todo. E quando a gente fala da atuação em serviço social, a gente sabe das dificuldades que são enfrentadas e o planejamento pode sim contribuir de uma maneira muito mais sistematizada para demonstrar para o corpo estratégico, né, gerencial da instituição, o quanto é importante aquele trabalho desenvolvido pelo setor de serviço social, pelo profissional de serviço social, qual é a diferenciação que ele traz, por que ele é importante, quais são as ações executadas por esse setor que vão promover outras mudanças em outros departamentos dentro da própria instituição e por aí vai. Vamos continuar. Também ele tem como objetivo promover a análise dessas questões que são postas aí para o corpo gerencial por parte de todos os participantes, aguardando que as opiniões aflorem e o confronto entre elas se chegue num consenso desejável. Vem para mim. Então, se você estava aí pensando que você vai fazer planejamento sozinho, lê do engano. Planejamento é feito em conjunto. O planejamento precisa envolver o maior número de atores que vão trabalhar naquela realidade. Então, é importante que, no âmbito do planejamento, tenha desde o nível estratégico até o nível operacional. Agora, no âmbito do serviço social, tem um detalhe. Isso envolve o demandante, que é aquele que diretamente vai ser atingido pelo planejamento que está sendo pensado. Então, precisa ter esse envolvimento. E esse processo de envolver várias partes, vários atores, de diversos setores, vamos lá, vamos pensar no setor sociopsicopedagógico. Então, você vai ter envolvimento de psicólogos, de assistentes sociais e de pedagogos, né, num único planejamento. Olhe lá se você ainda não tiver um profissional também do direito. Quanto mais gente, mais rico é. Dá trabalho? Dá. Muito trabalho. Mas as chances de sucesso
são potencializadas N vezes mais caso não ocorresse esse planejamento. Então, veja bem, você tem ali diversos atores e, obviamente, que no processo de planejamento vai existir uma colisão de ideias, uma colisão de objetivos, né? E uma relação de poder que vai se estabelecer entre aqueles atores. Mas o processo é esse. O importante é que esses atores conversem entre si, interajam entre si, que não anule um ao outro e sim contribua. Para quê? Para que se chegue no melhor, né? Na melhor alternativa e se entre num consenso para tomadas de decisão. Então, você trabalha aí numa equipe multidisciplinar, trans ou interdisciplinar, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Não é fácil, mas é possível e extremamente mais rico para qualquer profissional. E aí, quem vai ser beneficiado com esse tipo de planejamento, obviamente que é o demandante, que é a parte mais interessada no âmbito das políticas sociais. Vamos continuar. O planejamento também visa elaborar um conjunto de proposições de diretrizes, objetivos e metas harmoniosas para a organização. Vem para mim. Não tem como fazer um planejamento sem levar em consideração a própria organização em si. Fica inviável você fazer um planejamento sem olhar para a própria realidade, ou seja, para a questão interna da organização e para a questão externa a ela. E, obviamente, quando você faz esse exercício, você vai definir diretrizes que precisam ter a ver com aquilo que aquela instituição faz. Mas como assim, professor? Me dá um exemplo. Vamos lá. Você está aí numa organização, numa instituição filantrópica que atende crianças, que atende adolescentes. Esses adolescentes numa faixa etária aí de 12 a 18 anos na área esportiva. E aí você vai pensar um planejamento que você começa a envolver a família desses adolescentes e dá um foco muito grande, por exemplo, para as mães, para a pessoa idosa e perde o foco principal da instituição, que é o quê? Adolescente, de 12 a 18 anos. Então, precisa ter esse olhar para dentro da organização e para fora da organização, sem perder aí a linha de qual é o objetivo daquela instituição, qual é a missão, qual é a visão, o que ela quer, onde ela quer chegar, né? Quem é que ela atende, por que ela existe. Então, tem que ter aí essas amarrações no âmbito do planejamento. Vamos voltar. Objetivo: estabelecer um cronograma de atividades que contemple as especificidades de cada área da organização e que estabeleça um cumprimento de metas e diretrizes organizacionais. Vem para mim. Por que o organograma é algo importante no planejamento? Porque o organograma vai te trazer ali um calendário, uma sistematização visual, logo de pronto, com as atividades, as decisões, quem vai fazer o quê, até quando, quais são os prazos, quais são os objetivos, quais são as metas de cada área, de cada programa. Então, você tem ali todo um esquema visualmente fácil de se ver, de se monitorar para que possa ser avaliado futuramente. Então, o organograma ele é muito importante no âmbito do planejamento. A construção dele está dentro desse processo do planejamento. Vamos voltar. Também vai garantir uma máxima conjugação de esforços em torno dessas metas. Vamos lá, vem para mim. Planejamento precisa envolver um número razoável aí de pessoas que farão ele acontecer. Vai ter trabalho, mas vai exigir um esforço de todos. E quando a gente participa outras áreas no âmbito do planejamento estratégico, né, organizacional, seja ele de uma instituição pública ou de uma instituição privada, quando a gente participa as pessoas, nós temos um outro ponto a nosso favor, que é a pertença, né? É o sentimento de pertença das pessoas, porque elas construíram, elas contribuíram e ajudaram ali desde quando estava sendo gestado, pensado que seria melhor para a instituição, que seria melhor para as pessoas que essa instituição atende. Então, vai exigir sim um esforço de todos para que o que foi planejado se torne realidade. Desde o momento que foi planejado até o momento que ele vai ser reavaliado para que seja tomada novas decisões. Então, é isso aí. Vamos continuar. É muito importante que vocês fiquem de olho em dois conceitos que vocês precisam diferenciar. O primeiro deles diz respeito à
governança. Governança ou condições para a gestão. São dois termos que parecem ser bobinhos, né? Que é governança, olha o outro, governabilidade. Mas a gente vai reforçar cada um deles aqui, que é muito importante. Então, governança está falando da capacidade financeira e administrativa, em um sentido mais amplo de uma organização, implementar suas políticas. Então, é a capacidade de administrar em termos financeiros, em termos técnicos e gerenciais, ou seja, a capacidade de colocar em prática aquilo que foi proposto. Então, vamos lá? Governança é essa capacidade de fazer, capacidade para fazer. Tem muito plano que é engavetado depois do processo de planejamento, porque tem aí uma falha no planejamento. Lógico que um departamento de serviço social, quando ele vai pensar o planejamento do departamento, ele precisa verificar se ele tem governança para executar aquilo que foi pensado. Então, veja bem, o que é a governança? Eu preciso saber se o meu departamento tem capacidade, poder técnico e poder de gestão para executar aquilo que foi pensado. Se tem, ele tem governança para isso. Se não tem, é um problema, ou ele precisa de condições para ter essa governança para depois executar o que ele quer, ou então não tem condições de fazer um planejamento se não se tem governança. É o quê? Capacidade financeira, capacidade técnica e capacidade gerencial para executar o que foi planejado. Mas vamos falar agora de governabilidade. Vem comigo. Então, a governabilidade já vem com uma outra questão. Ela vai tratar da parte política, da capacidade política de governar, né? Ou governabilidade. São as condições políticas, forma de governo, relações entre os poderes, intermediações de interesses, ou seja, condições estruturais e legais para o exercício daquele poder. Deriva da relação de legitimidade do Estado e seu governo, né, com a sociedade. Então, vamos lá? Governança, capacidade financeira, técnica e gerencial para fazer. Governabilidade é capacidade política, essa capacidade política administrativa de fazer, dessa articulação que é necessária, né? Governabilidade é necessária, e aí no conceito que a gente trabalhou a gente se voltou para o Estado, mas a governabilidade está aí dentro do seu setor, dentro da instituição privada, dentro da instituição pública. Então eu tenho que ter governança, que é uma capacidade técnica, uma capacidade financeira, gerencial, e eu tenho que ter governabilidade, que é a capacidade política. E no âmbito do planejamento eu tenho que saber, ora é governança, ora é governabilidade. Tem hora que eu vou ter governabilidade, mas não terei governança. Ou eu terei governança e não terei governabilidade. Não adianta ter governabilidade, que é a parte política, e não ter governança. Por exemplo, a parte financeira. Então, de repente você como assistente social tem todas as condições, ou seja, você tem governabilidade, condição política para executar determinado programa, mas você não tem governança, que é a capacidade financeira, gerencial e técnica para fazer. Então, fiquem atentos a esses dois termos se vier na sua prova, tá bom? Vamos continuar. Um conceito aí, são conceitos muito importantes que estão pedindo aí no edital. Primeiro deles, plano, programa e projetos, né? Vem para mim? Nós falamos do planejamento, nós aprendemos aí que ele é um processo, dentro dele vários outros conceitos, várias sistematizações, decisões, reflexões, né? E aí nós temos conceitos que estão dentro do planejamento. O primeiro deles, que está sendo cobrado no edital, é a questão do plano. Então, o plano a gente aprendeu que ele é o registro das decisões do processo de planejamento. Mas nós temos os programas, os projetos, as ações, os serviços, né? Que também fazem parte do planejamento. Está lá no seu edital atividades, né? Outras atividades que envolvem aí a questão da intervenção na área social. Vamos votar? Muito bem. Vou apagar aqui. Olha só, vamos falar primeiro do plano. O plano ele vai definir as decisões de caráter
geral. Isso aqui é muito importante. Decisões de caráter geral da organização e das grandes linhas políticas. Então, tudo é macro. Suas estratégias, suas diretrizes e precisa responsabilidades. Então, vem para mim, eu tenho o processo de planejamento. Do processo de planejamento, eu tenho o plano, que está muito mais naquele nível estratégico do topo da pirâmide, no nível de diretoria, de presidência, se esse for o organograma. Então, veja bem, são linhas gerais, né? São diretrizes macros que são colocadas no plano. O plano não traz detalhamentos. O plano, ele traz diretrizes macros, diretrizes gerais, mais ampliadas do que deve ser feito pelas escalas abaixo, no nível tático e no nível operacional. Vamos falar de programa agora, vem comigo. Programa, ele vai fazer o quê? Olha só que legal, ele vai aprofundar, né, o plano. Vai dizer quais são os objetivos setoriais do plano, irão constituir os objetivos gerais em um programa. O programa estabelece o quadro de referência de projetos, possui prazos que variam em até de 1 a 5 anos. Então, veja bem, entrei no processo de planejamento, as decisões gerais, as decisões macros, as diretrizes gerais fica ali no plano. São definidas e escritas no plano. Depois, abaixo desse plano, eu tenho os programas. Programas têm prazos estabelecidos e esses programas eles vão olhar para as diretrizes gerais que foram colocadas no plano e a partir dessas diretrizes gerais serão pensados os programas a serem executados. Só que dentro dos programas existem os projetos e esses projetos também precisam ter uma relação direta com os programas que se relacionam diretamente com as diretrizes gerais do plano. Então, vamos voltar. Projeto. Eles vão sistematizar, vão estabelecer as unidades de ação. Então, os projetos eles vão para as unidades de ação. Os projetos estão voltados para a operacionalização dos objetivos que estão nos programas e que está no plano. Ele representa um conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas para alcançar os objetivos específicos limitados a um orçamento e a um período de tempo. Muito bem. O programa segue as diretrizes gerais do plano e define as áreas operacionais que terão determinados projetos. Essas áreas operacionais vão desenhar os projetos que esses projetos serão de pronto as ações imediatas que serão tomadas baseadas nos programas e baseadas no plano que traz as diretrizes gerais. Ou seja, o que foi pensado pelo topo da gestão organizacional vai ser executado pela parte tática e também pela parte operacional que vai lidar ali com a ponta, né, com o executivo dessas ações. Vamos pensar nessa realidade no INSS. O plano é pensado pela diretoria do INSS, né, e desenhado por essa diretoria com a participação de outros atores. Depois, ele passa para um nível tático, que dividido ali em setores dentro do INSS, e depois ele vai para a ponta, que são os próprios postos do INSS que executam cotidianamente os programas e projetos que foram pensados, né, e planejados nessa cadeia organizacional. Acaba que, ao final, todos seguem uma mesma linha de raciocínio, de objetivos, de metas, de visão daquela organização, que no caso é o INSS. Quem vai ser beneficiado com isso? Todo
toda a pirâmide, desde o topo até a sua base operacional, sobretudo os beneficiários aí que são atendidos diretamente pelo INSS, sejam aqueles da assistência social por conta do benefício de prestação continuada, sejam aqueles atendidos pelos benefícios da Previdência Social, porque são segurados da Previdência Social e contribuíram para que recebam ali aqueles serviços e benefícios. Então, pensem nessa realidade para ficar mais fácil, para que você compreenda qualquer questão que venha na sua prova. E uma sugestão, não fique preocupado em memorizar, tampouco decorar qualquer coisa. Nós estamos aqui com prazo suficiente para que você apreenda, para que você compreenda de tal forma que você consiga relacionar com a realidade e que esses conceitos, quando cobrados na prova, vocês consigam fazer uma relação e digam, não, esse está errado, esse está certo. E assim vocês terão o alcance do sucesso de vocês. Mas vai por mim, planeja aí como é que você vai estudar, viu? Planeja, porque faz muita diferença. Vamos lá. Vamos falar aqui agora vamos ilustrar, né? Desses conceitos importantes que nós falamos. Então, veja bem, nós temos aqui um plano maior, que traz essas diretrizes gerais. Dentro dele nós temos programas e dentro dos programas nós temos projetos. Mas nós temos aqui outras linhas, que são ações, que são serviços, que acontecem, né, no âmbito de um planejamento. Vamos olhar agora para uma política pública. Vamos pensar aqui, eu vou colocar a política de assistência social, tá bom? Mas eu vou citar o BPC, que eu acredito que você já tem estudado comigo a respeito dele. Então, existe aqui uma política de assistência social que tem os seus encontros, né, e seu plano definido bienalmente. Então, a cada 2 anos aí, acontece as conferências de assistência social. A partir daqui, o MDS, juntamente com o Conselho Nacional, né, em conferência, vai decidir, MDS, eles vão decidir o plano de assistência social, o plano bienal aí, né, de assistência social. A partir desse plano, os estados, né, definirão os seus programas, de acordo com seus respectivos territórios, e os municípios e Distrito Federal também definirão seus projetos. Então, vem essa cadeia. Eu tenho um plano, que são as diretrizes gerais, eu tenho programas que obedecem a essas diretrizes gerais, e eu tenho projetos que também vão obedecer a essas diretrizes gerais. Vamos continuar. Vamos falar um pouco mais a respeito do plano, porque vai cair na sua prova. O plano ele vai definir quais são as linhas políticas, qual que é a missão e visão da instituição e da organização sobre o seu papel na sociedade. Vem para mim? Veja bem, a política de assistência social, a política de previdência social, política de assistência não contributiva, universal, porém seletiva, porque é para quem dela necessitar. Política de previdência social contributiva em forma de seguro social, mas ambas são políticas públicas, são políticas de Estado, que é um dever do Estado e um direito do cidadão o acesso a essas políticas. Quando a gente fala de um plano, a gente precisa olhar qual que é a missão da assistência social, qual que é a missão da previdência social, qual que é a missão da saúde, o que elas querem, por que elas existem, quais são os objetivos que elas querem alcançar. E aí você tem isso muito bem delineado nas decisões que são contempladas no plano. Então, são decisões políticas, são direcionamentos políticos das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Vamos continuar. O plano ele vai estabelecer diretrizes e estratégias mais gerais, como eu falei para vocês, para a atuação. E ele vai indicar responsáveis, por exemplo, uma secretaria, coordenadoria, divisões, setores, chefias e por aí vai. Então, vem para mim, ele traz essas diretrizes políticas, mas ele vai dizer, setor, né, secretaria tal,
Secretaria da Saúde da Mulher fica com isso, Secretaria da Saúde do Homem com aquilo. Então vamos lá, o INSS, tal departamento, né, de benefício, fica com essa tarefa, vai seguir essas diretrizes, o de aposentadoria, essa diretriz, o do BPC, essa diretriz, e por aí vai. Mas ele vai designar aí os responsáveis. Vamos continuar. Define também metas e resultados que são esperados a médio e a longo prazo. Também vai fazer referência para a elaboração dos programas, olha só, e dos projetos setoriais que são específicos. Então, vem para mim, diretrizes políticas gerais, definição de responsáveis, né, de setores, departamentos, gerências, né, chefias, e vai definir também programas. Ele vai dizer ali que aqueles setores têm um prazo X, né, para alcançar as suas metas e precisam definir seus respectivos programas e projetos. Então, vai delineando como as coisas devem acontecer de uma maneira mais macro, mais abrangente. Pense aí na figura de um guarda-chuva. Se eu tenho um plano, eu tenho todo aquele escopo, né, do guarda-chuva que faz aquela proteção maior. Então, eu estou num âmbito ainda do plano. Vamos voltar. O que deve ser apresentado num plano? Uma síntese da visão sobre a realidade, sobre a problemática a qual se deseja atuar, seja no âmbito da educação, da segurança, da assistência, da saúde, da previdência, né? Então, traz uma síntese da visão daquilo que se estudou no planejamento. Traz aí uma área de abrangência geográfica, né? Bairros, subdivisões de regiões, distrito, município, regiões, estados, país e por aí vai. A formulação explícita de uma missão e de uma política institucional com a apresentação de prioridades e de competências. Também traz os objetivos gerais e específicos daquela instituição, a sua estrutura organizacional, o orçamento previsto, as fontes de recurso para o mesmo. Deixa eu ver se tem mais um. Não tem. Então, vamos lá, vem para mim. Estão percebendo que o plano, né, ele tem essa abrangência maior? Se você está aí do outro lado pensando, gente, mas isso aí num equipamento público, vai lá, dá uma olhadinha no site das instituições governamentais, dos ministérios, do próprio INSS, olha lá, qual que é a missão, qual que é a visão, qual que é o objetivo do INSS, você não está querendo trabalhar lá? Seu objetivo não é esse? Ser um servidor público do INSS? Vai lá, verifica como foi pensado e escrito o plano dessa autarquia, né, que trabalha aí com os seguros sociais. É uma autarquia importantíssima, né, e antiga no nosso país. Então, lá, olha isso hoje, tenha isso como tarefa. Vai rapidinho, dá um pause aí, porque nós vamos fazer um intervalo, e aí eu vou deixar que você vá lá no site, olhe no site do INSS, verifique qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os objetivos, né, do próprio INSS e se aproxime dessa realidade que nós estamos estudando para ficar mais fácil na hora da sua prova. Então, a gente falou a respeito do plano, falou do que ele deve ser, o que ele deve apresentar. Você vai tomar uma água, vai descansar um pouquinho de mim, mas vai olhar lá no site do INSS agora como é que foi definido o plano do INSS. Verificando missão, setores, programas, dá uma olhadinha lá e daqui a pouquinho a gente volta.